Como você tem administrado aquilo que o Senhor tem colocado em suas mãos? Você está sabendo administrar bem as suas finanças, a sua casa, a sua família, a sua saúde? Você sabia que se você não souber administrar bem as bênçãos que Deus nos proporciona, elas podem ser retidas ou até mesmo retiradas de você, como ali na parábola dos talentos? Você conhece alguém que tinha tudo e hoje não tem nada? Isso é bem real que aconteça com qualquer pessoa, sendo ela cristã ou não. Te deixei meio preocupado agora, né? Mas calma, você não precisa fazer nenhum curso para se tornar um expert em administração, para saber lidar com essas situações. A própria palavra de Deus nos orienta como devemos agir para continuarmos sendo abençoados por Deus. Se você quer saber se você está lidando com as bênçãos da maneira correta ou até mesmo como ser abençoado por Deus, fique comigo até o final desse vídeo que eu vou lhe entregar tudo aquilo que a Bíblia nos orienta a este respeito. E o melhor de tudo isso é que você não vai precisar pagar nada por esse conhecimento, porque aqui a graça é de graça. Olá meus amigos, meus irmãos em Cristo, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos nós. Eu sou seu irmão em Cristo, presbítero Marcos Souza, e hoje nós estamos encerrando o nosso estudo sobre os 3 pilares da prosperidade. No primeiro, nós falamos sobre a confiança plena em Deus. O segundo, nós falamos sobre o amor à presença de Deus. E hoje, para encerrarmos, falaremos sobre a administração, sobre as bênçãos que Deus nos dá. Se você perdeu algum desses estudos, não se preocupe, eu vou deixar o link na descrição para você, tá bom? Então já vai deixando aí aquele like e compartilhe essa mensagem com quem você ama. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Eu sei que é bem chato ficar pedindo isso em todos os vídeos, mas é isso que nos fortalece e nos faz continuar esse trabalho. E o nosso único objetivo aqui é trazer para você o conhecimento que te fará vencedor em todas as áreas da sua vida. Em 2 Reis, capítulo 4, vai contar a história de uma viúva que ao passar dos anos acabou acumulando uma dívida muito alta, onde os credores a avisaram que em certo tempo viriam e levariam os 2 filhos dela para pagamento da dívida. Então essa mulher em desespero procurou o profeta Eliseu e contou tudo a ele, e esse profeta a orientou o que ela deveria fazer para solucionar esse problema. Um milagre extraordinário de prosperidade que nós precisamos aprender e colocar em prática para vivermos essas mesmas prosperidades. Regra número 1, o profeta manda a mulher buscar vasos pela vizinhança, muitos vasos. Aqui nós já vemos que nós devemos ter empatia por todas as pessoas, um nível mínimo de amizade com nossos parentes e com nossos vizinhos. Pois o que seria daquela mulher se ela tivesse intriga com seus vizinhos? Pois a regra era, quanto maior o número de vasos, maior será a sua bênção. E talvez Deus possa estar querendo usar alguém da sua vizinhança e da sua parentela para te abençoar, hein? Regra número 2, o profeta diz à mulher, fecha a porta sobre você e seus filhos. Aqui Deus está falando sobre privacidade. Aquilo que Ele vai fazer na sua vida cabe somente a você e a sua família e mais ninguém. Imagina o alvoroço que foi naquele bairro e até mesmo das pessoas que emprestaram os vasos daquela mulher. Todos com certeza queriam saber o porquê ela necessitava de tantos vasos. E com certeza, alguns até se prontificaram em querer ajudá-la. Mas o profeta foi direto, é só você e os seus filhos na casa. Jesus orientou seus discípulos a fazer as orações, fechem a porta do seu quarto. Na ressurreição da filha de Jairo, Jesus deu a mesma ordem, saiam todos da casa, fique só você e sua família e feche a porta. Entenda, para que o milagre ocorrer na sua vida, você precisa se privar mais. Ninguém além da sua família precisa saber da sua vida. E isso é um problema que atinge milhares de pessoas, pois além das portas da casa abertas, estão deixando as portas virtuais da vida escancaradas. Hoje vemos pessoas que postam toda a sua vida nas redes sociais e isso é um perigo. Pois no mundo espiritual, portas abertas significa acesso livre a pessoas e a espíritos. Ninguém precisa saber da sua vida, daquilo que você faz ou que você deixa de fazer. Tudo isso se torna um prato cheio para invejosos e espíritos malignos agirem na sua vida. Felicidade é para ser vivida, não compartilhada. Infelizmente, nós não teremos tempo de analisar em detalhes essas questões de portas abertas. Mas esse livro aqui, Uma Fé Inabalável, ele explica tudo aquilo que você precisa saber sobre portas e portais no mundo espiritual e como ele funciona. Eu vou deixar o link na descrição para você, ok?
Regra número 3, o profeta diz à mulher: deite azeite nos vasos vazios. A mulher creu e seguiu todos os passos ditos pelo profeta e começou a enchê-los até o momento que acabaram os vasos e com isso o azeite parou. E ela vai pedir outra orientação ao profeta do que ela deve fazer agora. E o profeta diz à mulher: vai, vende o azeite e vivei do resto. E aqui é o ponto-chave da boa administração. Vamos imaginar que aquela mulher tenha coletado cerca de 100 vasos. Quando se menciona resto, na matemática nós entendemos que é menos da metade. Vamos dizer aí cerca de 10%. Logo, para pagar aquela dívida, ela deveria vender 90 vasos e viver somente com 10. Mas o profeta disse: pague a tua dívida e vivei do resto. Mas como seria possível para aquela mulher e seus filhos viver a vida toda somente com o mínimo? O que eu entendo é o que sobrou, ela deveria vender, mas mesmo assim não seria possível viver a vida inteira somente com aquilo. Porém, a partir do momento em que os vasos foram ficando vazios, à medida que ela ia vendendo para suprir as suas necessidades, o azeite voltava a se multiplicar novamente, e isso até o final da sua vida. Pois o profeta disse à mulher: vivei do resto, e há uma diferença muito grande entre a palavra viver e sobreviver. Viver significa ter uma vida digna sem sentir falta de nada. Já sobreviver é ter o mínimo de recursos possíveis para se manter vivo. E o profeta disse à mulher que ela iria viver, não sobreviver. E esse é o ponto-chave da boa administração, porque muitas pessoas acabam desviando o foco e perdendo a sua bênção. Deus está te abençoando para pagar a dívida, mas quando se olha somente para aquilo que vai sobrar, muitas pessoas acabam mudando de ideia. Preferem usufruir das bênçãos para outras coisas e vai se deixando a dívida para pagar depois. Muitos até parcelam ela em centenas de vezes, sendo que a bênção foi destinada para pagar a dívida. Quer que o azeite continue se multiplicando na sua vida? Saiba administrar as bênçãos que Deus te dá. Seja como a viúva, não perca o foco da bênção. Se a bênção é para pagar dívida, pague a sua dívida e uma bênção ainda maior te seguirá pela sua fidelidade. E você viverá a vida inteira com o azeite sendo multiplicado. Um outro grande exemplo que nós não podemos deixar de analisar sobre administração de bênçãos está na história de José no Egito. Após ele interpretar o sonho de Faraó sobre os 7 anos de vacas gordas, que simbolizavam a fartura, e também os 7 anos de vacas magras, que simbolizavam a escassez que viria sobre todo mundo, ao ponto das vacas magras engolirem as gordas, José recebeu a incumbência de administrar o governo do Egito. E esses 7 anos de fartura não foi somente para o Egito não, mas foi fartura no mundo inteiro. Enquanto todos aproveitavam aquela vida de bonança, comprando, vendendo e até mesmo desperdiçando, José, nos 7 anos de fartura, ele não gastou, mas ele economizou e estocou tudo aquilo que ele podia, porque ele sabia que viria o tempo da escassez. Após os 7 anos de fartura, veio a fome sobre toda a terra, e aqueles que não se prepararam perderam tudo e necessitaram ir buscar ajuda no Egito. Porque, diferentemente de todos, o Egito, pela administração de José, tinha recursos suficientes para alimentar tanto os egípcios quanto os países vizinhos que vinham em desespero buscar ajuda. Mas tudo isso tinha um preço bem alto a ser pago, nada foi de graça. Então vemos que José se tornou próspero, não nos 7 anos de vacas gordas, mas sim nos 7 anos de vacas magras, onde o Egito se tornou o centro do mundo, o mais rico e poderoso de todos naquela época. E aqui nós aprendemos essa lição valiosa de administração de bênçãos com José. Pois vaca gorda é um teste para saber como você vai administrar as bênçãos que Deus está colocando na sua mão. Você está preparado para viver o tempo da vaca magra se ela vir bater na sua porta hoje? Muitas pessoas acabam perdendo tudo aquilo que conquistou, pois na verdade não haviam ainda conquistado nada, só queriam desfrutar do momento. Exatamente do mesmo jeito que ocorreu com o mundo na época de José. Então seja como José, guarde, estoque, economize o quanto você puder, porque a vaca magra virá para todos um dia e você precisa estar preparado. Nós não sabemos o dia de amanhã, então saiba administrar bem aquilo que você está recebendo hoje. Quem diria que nós viveríamos um caos como foi na pandemia de Covid-19 no ano de 2020 e nós teríamos as nossas vidas mudadas do dia para a noite? Além das mortes, ela também trouxe falência e desemprego a milhares de pessoas. Quem tinha recursos, quem tinha estoque, conseguiu se manter ou até mesmo se tornou mais rico, mas quem não tinha acabou padecendo de dor, fome e desespero. A Bíblia diz: não gaste o seu dinheiro naquilo que não é pão. Isso não quer dizer que nós devemos usar os nossos recursos somente para alimentação. Isso é Deus nos orientando que nós não devemos gastar naquilo que é desnecessário.
Devemos saber distinguir o que é realmente necessário do que é apenas desejo. Analise bem a sua vida e veja se tudo aquilo que você adquiriu até hoje era realmente necessário ou era apenas desejo. Siga todos esses passos e você se tornará um ótimo administrador das bênçãos e com isso o Senhor lhe abençoará a cada dia mais. Tenha empatia com todas as pessoas, ame o seu próximo, mantenha a sua vida com mais privacidade. Mantenha o foco específico do porquê você recebeu tal bênção. Se é para pagar a dívida como a viúva, pague a sua dívida. E quando você estiver vivendo a vaca gorda, lembre que ela é um teste. Saiba estocar, saiba poupar, não desperdice aquilo que o Senhor tem te dado. Pois até as sobras do pão e peixe que Jesus multiplicou, Ele mandou guardar, porque o milagre te alimenta hoje, mas as sobras te alimentarão amanhã. Aprendendo e colocando em prática esses 3 pilares da prosperidade, não tem como você não viver essas prosperidades que Deus tem para os seus filhos que o amam e guardam a sua palavra. E se você chegou comigo até aqui, é sinal que você gostou. Então já estamos merecendo aí o seu like e a sua inscrição. E principalmente, compartilhe essa mensagem com quem você ama. E com isso nós estamos encerrando mais um estudo abençoado que eu tenho certeza que somou muito na sua vida. Se você gostou desse estudo, deixa aí nos comentários. Temos também no nosso canal outros estudos e mensagens impactantes, como essa aqui, que te ensina como lidar nos momentos de adversidade. Vale a pena conferir, hein? Então fique com Deus, um forte abraço e até a próxima.